Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais nada, eu peço que curtam e deixem qualquer comentário para gerar engajamento no canal. Esse assunto é referente do porquê alguns homens vão morar na rua, a respeito de coração partido, né? Mais especificamente referente a relacionamentos que não deram certo. Então, algumas pessoas que a gente vê, né, rotineiramente, ainda mais quem vive na cidade, em grandes cidades, como é o meu caso, que eu vivo na cidade de São Paulo, nós observamos que existem muitos homens que são moradores de rua. Em determinados locais existe uma circulação extremamente grande, por exemplo, na capital, no centro mesmo da cidade de São Paulo ali, na Sé, no Brás, até mesmo na dita Polo Novo da cidade, né, que é o centro ali, o centro novo da cidade, aliás, que tem a Paulista, Consolação ali, esses locais, a gente observa que tem muita circulação dessas pessoas. É claro que tem muitos detalhes por trás, muitas implicações. Por exemplo, tem pessoas que basicamente caem nas dorgas e elas vivem do vício dela, por isso que elas vão morar na rua. E tem outras, necessariamente, que é o ponto desse vídeo, que simplesmente é referente a relacionamentos que deram errado, que basicamente destrói a capacidade emocional, por assim dizer, da pessoa. A pessoa simplesmente não consegue mais viver, não consegue mais ter força suficiente para ter uma vida que, digamos, é normal, que nem todos nós temos uma casa, procuramos emprego e etc, procuramos viver, nos sustentar e aperfeiçoar em várias áreas da nossa vida de maneira geral. Essas pessoas simplesmente elas desistem, não necessariamente porque elas querem, mas sim porque elas não têm mais condições mentais e emocionais para isso. Simplesmente o relacionamento explodiu toda a capacidade emocional que a pessoa tinha, né? É literalmente coração partido mesmo. Por mais que a gente, por mais que falamos de maneira figurada coração partido, mas denota essa questão, né? Significa simplesmente que é um problema de aspecto emocional. Simplesmente você não consegue mais ter nervo suficiente para aguentar as situações cotidianas da vida. Você não aguenta mais, né? A pessoa não aguenta mais devido a essa situação que desencadeou esse quadro nela. E ela vai morar na rua. Ela desiste de tudo e vai morar na rua porque, de certa forma, entre aspas, é bem mais fácil. Você não precisa mais ficar lidando com nada, né? Referente ao mundo de maneira geral, assim, você não precisa mais trabalhar. É claro que as pessoas trabalham, mas um trabalho totalmente informal, assim, né? Por exemplo, fazer reciclagem, esse tipo de coisa. Mas mesmo assim não tem mais que lidar com as outras pessoas, você está extremamente livre para fazer o que... de circulação, você pode circular onde você quiser, você não tem mais amarras, por assim dizer, né? Um desapego total, assim, no mau sentido. Porque elas ficam totalmente à mercê do ambiente ao redor delas, é claro. Ou seja, temperaturas inóspitas, né? Tanto é que quando ocorre frio, o inverno aqui em São Paulo, tem muitos moradores de rua que infelizmente vai a óbito devido ao frio. Tanto é que existem campanhas de doações de agasalhos quando está muito inverno, justamente para prevenir esse tipo de situação referente às pessoas que estão em situação de ruas, que na maioria do caso é os homens. Mas nesse vídeo em questão, a gente tem que entender o ponto que eu quero tocar, né? Trazer aqui para a conversa é o seguinte: por que é que os homens caem nessa situação que explode completamente a mente deles, né? Assim, do ponto de vista emocional. Porque simplesmente, antes de mais nada, eu gostaria de trazer alguns tópicos. Por exemplo, existe uma narrativa, uma corrente em voga na sociedade que os homens não têm sentimento, assim, não do ponto de vista que o homem não chora esse tipo de fala, mas sim do ponto de vista que os homens é uma espécie de demônio, né? Que no decorrer de toda a história, a narrativa é a seguinte, né? Abre aspas, os homens são demônios, no decorrer de toda a história simplesmente ficava explorando todo mundo. E mais necessariamente, especificamente as mulheres, né? Essa é a narrativa feminista, impregnada em quase todo mundo inteiro, não somente nas mulheres, mas também nos homens. Eu vou explicar por que aplicado nessa situação. Fala que os homens são demônio, né? Então, por consequência, meio que se os homens são demônios, então eles não têm emocional, né? Eles não têm porquê sentir dores a níveis emocionais, até porque todo homem, entre aspas, é assim. Então, essa é a narrativa. Então, os próprios homens compram essa própria narrativa também, de maneira totalmente, de certa forma, despretensiosa no ponto de vista assim que eles não raciocinam muito em cima disso para ver se realmente tem um fundo de razão. E é aí que eles caem diretamente na armadilha. A partir do momento que eles mesmos compram essa própria narrativa, ou seja, eles mesmos se acham como se fosse uma espécie de demônio que não tem sentimento nem nada, então eles se expõem quase que imediatamente a situações de risco emocional, porque eles acham que são invulneráveis nessa área, entendeu? Simplesmente por isso.
Então, como esse tipo de narrativa tá em voga na sociedade, né? O que acontece é que os homens acham que pode entrar em qualquer tipo de relacionamento e pode se relacionar com qualquer um de maneira totalmente refletida, né? Até porque se der errado é só resetar e fazer tudo de novo. É como se fosse uma espécie de jogo de videogame, relacionamento hoje em dia, né? Se você morrer ali naquela fase, aí você volta no respawn e começa tudo de novo, como se não tivesse danos psicológicos e emocional nesse nível. É mais ou menos assim o panorama geral. Então os caras munidos desse tipo de pensamento inconsciente, que eles nem sequer percebem, do ponto de vista assim que o homem não tem sentimentos, né? Eu tô falando sentimentos nesse ponto de vista assim de se relacionar com uma pessoa de forma engajada, né? E depois dá tudo errado e as pessoas pensam que o homem vai ficar tudo bem, vai ficar tranquilo, vai ficar suavão, né? Mas aí varia de pessoa para pessoa, entendeu? Aqui eu tô colocando esse caso mais extremo, mas levando em consideração assim lições que a gente pode aprender mesmo diante desse tipo de situação, mesmo diante de problemas de terceiros, né? Infelizmente. Então, esses caras, eu não tô falando que são todos, né? Claro, é necessário fazer uma ressalva, mas enfim, algumas pessoas, né? Maioria talvez, as mulheres, muitas mulheres pensam isso, que o homem não tem sentimento nenhum, né? Não do ponto de vista de ficar chorando, desse tipo de sentimentalismo que eles colocam, mas sim sentimento do ponto de vista mais, por assim dizer, masculino, vai, se é que dá pra colocar dessa forma, do ponto de vista assim, se o homem tá relacionando com uma mulher há muito tempo, é claro que o cara vai ter apego emocional com essa mulher. E se ele terminar com essa mulher, vai trazer consequências em vários níveis na mente dele. E até do ponto de vista emocional, até porque o cara tá acostumado com a mulher, né? Se o cara tiver planos a longo prazo que ele elaborou com a mulher referente à consolidação do relacionamento, se terminar de maneira abrupta, uma ruptura, ou de qualquer sentido dessa forma, né? Pode ser até mesmo de desgaste, etc. É claro que vai gerar algum tipo de repercussão nessa pessoa. E em especial, aqui, dentro desse vídeo, pode evoluir nesse quadro de situação que simplesmente a pessoa perde totalmente a capacidade de lidar com a realidade, né? Não somente a capacidade de lidar com a realidade, mas sim a resiliência e a capacidade de suportar a pressão, a capacidade de suportar a dor, né? Tipo, explode tudo, entendeu? Simplesmente explode por completo a situação e o cara não aguenta mais. Então o cara vai morar na rua mesmo. É isso que acontece. Por causa de coração partido, devido a uma má interpretação referente de como é que funciona a nosso próprio lado emocional humano, né? Porque as pessoas hoje em dia, ainda mais especificamente hoje em dia, né? As pessoas acham que simplesmente elas podem relacionar com qualquer um aí, toda hora, meio que infinitamente, uma roleta russa infinita, e não vai ter nenhuma repercussão na mente delas, né? Ou seja, não vai acontecer nenhum tipo de consequência, sendo que isso daí é uma convicção totalmente errada e equívoca, que é totalmente propagada por meios de esquerdas e materialistas de maneira geral, né? Eles acham simplesmente que o ser humano vive na base dos instintos. Então, para eles é totalmente natural o ser humano ficar se relacionando com milhares e milhares de pessoas, né? Na cabeça deles é normal isso. Mas na verdade não. Na verdade daí gera, querendo ou não, por mais que a pessoa esteja em nível totalmente degradado de psicopatia, de não criar nem afeto com os outros mais, mas mesmo assim, algumas ocasiões, mesmo diante dessas pessoas, geram meio que se fossem rupturas, por menor que seja, mas tem aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então é exatamente isso que acontece. Por mais que essa pessoa se relacione com milhares e milhares de pessoas, mesmo assim vai cair naquelas gotinhas lá de desgastes em vários relacionamentos, né? E aí o que acontece é que esses desgastes vão se elaborando ali silenciosamente na mente da pessoa, sem a pessoa sem sequer perceber, né? Isso que a gente pode chamar em termos psicológicos de inconsciente, e vai meio que manifestando diversos problemas na vida da pessoa, né? Por exemplo, tem pessoas que se utilizam de remédios de ansiedade, remédios de várias síndromes psicológicas mesmo, remédio tarja preta extremamente pesado devido a situações de relacionamento, entendeu? Relacionamento amoroso. E que isso vai se repetindo infinitamente na vida da pessoa e a pessoa meio que por que ela pegou esses problemas? Porque ela tem que ficar fazendo utilização de remédio? Porque ela se relacionou com determinada pessoa, né? Aí aconteceu algum tipo de briga e ruptura nesse sentido. E é difícil recuperar, entendeu? O ponto aqui em questão desse vídeo é que a mente humana e o lado emocional humano é uma coisa delicada, né? Por mais que essa palavra possa parecer meio que estranha para o público masculino, mas a mente humana e o lado emocional humano, por mais que seja homem, né? Assim, do ponto de vista, levando em consideração que o homem tem um pouco mais de resiliência do que a mulher, porque ele lida de uma maneira diferente a respeito do relacionamento, lida de uma maneira um pouco mais fria, na média, eu tô falando,
tô falando que é todos assim, cada um tem assim, particularidade, porque se for levar em consideração as mulheres, de maneira geral, a mulher é mais ligada a detalhe. Então, como a mulher é mais ligada a detalhe, ela consegue desenvolver de uma maneira mais sensível os sentimentos dela. Então, por isso que a mulher vai apresentar esse tipo de comportamento referente a ser um pouco mais emocional, não porque é um defeito, mas sim porque é a natureza, né? As pessoas ficam colocando isso como se fosse um defeito, mas não é um defeito. Da mesma forma que não é um defeito o homem ser mais musculoso na sua constituição física, isso daí é uma coisa meramente natural, não tem nada a ver, né? Eu tô somente meramente levando em consideração os aspectos. Então, mas mesmo assim, por mais que o homem tenha essa constituição de ser um pouco, um tanto quanto racional a respeito disso, mas entretanto, é claro que vai existir rupturas. E o engraçado disso tudo, né, vai existir rupturas assim do ponto de vista emocional, né? Se você se relacionar com uma mulher e der tudo errado, né? Claro. Mas o ponto interessante disso tudo que eu quero ressaltar, por mais que as mulheres sejam um pouco mais emocionais nesse sentido, elas meio que absorvem melhor o baque de uma ruptura do que um homem, entendeu? Por mais que, é claro, todos nós sabemos que várias mulheres estão utilizando remédio de tarja preta exatamente por causa de relacionamento e etc. Mas mesmo assim, as mulheres, de alguma maneira, elas conseguem lidar de uma maneira um pouco mais equilibrada, né? Apesar disso. Os homens não, ele lida, quando chega nesse tipo de situação, de uma maneira bem, por assim dizer, extrema e agressiva para com ele mesmo, né? Porque a pessoa vai morar diretamente na rua, dentro desse vídeo aqui, o exemplo, entendeu? Em vez dele, por exemplo, procurar tratamento, esse tipo de coisa, não é nem questão dele procurar tratamento ou não, é questão que ele, de certa forma, sente as coisas de maneira mais forte, entendeu? Na mente dele. Quando o lado emocional, quando ele se envolve tanto do ponto de vista emocional, então ele vai responder à altura quando acontecer algum tipo de imprevisto nesse sentido, né? E responder à altura de acordo com as constituições naturais dele mesmo é uma maneira bem extrema, né? Tipo, morar na rua, tem cara que vai pro auto churrascamento, tem cara que não aguenta mais, tem tudo isso, entendeu? Aí, por exemplo, eu vi um vídeo no YouTube que o cara, né, descobriu que foi traído, ele foi e se espendurou lá no fio elétrico. Aí o canal que tava falando a respeito disso ainda zoou com a cara do cara, né? Falou assim, é um corno voador, né? O corno acha que pode ficar espendurado, tipo assim. Ainda por cima é levado no deboche, né? Se fosse uma mulher, seria um tratamento totalmente diferente. É claro que eu não tô colocando aqui do ponto de vista de guerra entre sexos, tô colocando meramente uma reflexão pra gente pensar a respeito. E também levar em consideração que o homem tem que tomar responsabilidade sobre o próprio lado emocional e a própria mente dele, né? Levando em consideração a própria realidade das coisas, não um comportamento totalmente irrefletido em cima de concepções erradas do que é a própria mente, o que é o próprio lado emocional. Porque se a gente for ver no senso comum o que é dito que é o emocional e a mente do homem, a gente vai ver que está totalmente descompassado, está totalmente errado, né? E se a gente ficar rodando esse tipo de pensamento, basicamente a gente vai ficar se expondo em situações que pode nos levar à total destruição do nosso próprio lado emocional e da nossa própria mente e ficar sendo meio que uma roda, né, que vai girando infinitamente, só prejudicando cada vez mais. Então, por isso a necessidade de ter cuidado nesse lado emocional, ter cuidado a respeito das pessoas dos quais você está se relacionando do ponto de vista amoroso, né? Por isso que o ideal seria se relacionar somente com uma mulher a vida inteira, né? Porque dessa forma vai meio que precaver desses problemas, né? Claro, se a pessoa conseguir isso, né? Caso contrário, é melhor ficar solteira a vida inteira mesmo, né? Depende da vocação de cada um, mas o ideal seria a pessoa se relacionar somente com uma mesma, porque dessa forma você está se precavendo de se expor em riscos nesse sentido, né? De apegos emocionais também, de ficar degringolando para diversas situações, não meramente essa de ir morar na rua, né? Devido à falta de não existir mais um pingo de capacidade emocional e de resiliência, etc. Mas também de outras coisas, vários outros tipos de problema que pode advir disso também. Então, relacionamento é uma coisa que pode destruir completamente a vida da pessoa para sempre, entendeu? Simplesmente isso, e tem que ser levado em consideração esse cuidado. Não é só porque nós somos homens que temos que aderir completamente à narrativa que somos demônios, né? Que nem, tipo, essa sociedade feminista coloca, né? Como se os homens tipo assim, toda a história da humanidade foi constituída, né? Eles falam entre aspas de homens que exploravam as mulheres meramente por isso, porque era mal.
E essa é a natureza do homem, né? Fecha aspas. Essa é mais ou menos a mentalidade desse pessoal. E não é assim que funciona, entendeu? Se fosse assim, não existia morador de rua, né? Se fosse assim, teria. Todos os caras do mundo inteiro estariam explorando as mulheres, né? Seria totalmente diferente, né? Isso que acontece, entendeu? Então, o primeiro passo é driblar essa mentalidade, essa narrativa que vários caras estão aderindo sem sequer perceber, entendeu? E levar em consideração a fragilidade e a necessidade de proteção do próprio lado emocional, assim, do ponto de vista meramente equilibrado, tô falando, e também da própria mente, entendeu? Ficar se expondo a esse tipo de situação pode ocorrer diversas situações, tipo essa que eu acabei de citar nesse vídeo. Então, para esse vídeo é isso. A mensagem, a moral da história é que temos que tomar cuidado com o nosso lado emocional, tomar cuidado com quem nos envolvemos, não ficar banalizando o relacionamento, né? Porque é uma coisa que impacta diretamente a própria vida, entendeu? Também não ficar aderindo narrativas do qual coloca o homem como se fosse uma criatura totalmente blindada do ponto de vista emocional e sentimental, que varia de pessoa para pessoa, é claro, mas mesmo assim, por mais que a pessoa seja extremamente concentrada, por mais que a pessoa seja, de certa forma, essa palavra que eu falei, blindada, mesmo assim, pode ocorrer situações mínimas que sejam que causam essas rupturas, né? Que causam esses estresses, desenvolve doenças mentais, etc, né? E por esse vídeo é isso, então, pessoal, eu faço um aviso aqui no final do vídeo. Se o Detachment estiver me ouvindo, ele falou que ia fazer capa aí pro meu vídeo. Se você quiser fazer capa desse vídeo aqui, é só me mandar lá no meu Telegram, que você tá lá, né? Que eu coloco, eu substituo. Então, por esse vídeo é isso. Curtam aí, deixem comentário. Até a próxima e falou, pessoal.